Muito boa noite, com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de vida nova, de novas oportunidades. O cristianismo, ele está posicionado entre a experiência do Calvário e do sepulcro vazio. É na experiência de viver o Calvário que nós descobrimos o grande significado da dor. Mas de uma dor que não nos aprisiona. De uma dor que nos faz enxergar um caminho. Há uma possibilidade depois do Calvário. O Calvário não esgota a realidade. Ele não termina. Ele não é o final de tudo. Ele não é a finalização da realidade. Mas é apenas um impulso para uma nova realidade, que é justamente o sepulcro vazio. Esta oportunidade que nós temos, que Deus nos entrega, uma mística que pode acompanhar a nossa vida, que pode acompanhar a nossa experiência humana, de fazer da dor um significado para a gente descobrir algo a mais. Ou até mesmo descobrir nela um impulso para a gente ir mais distante. A gente sabe na própria experiência prática, minha gente, o quanto que é importante a gente descobrir o valor da dor. Senão ela fica infértil, ela não nos leva a absolutamente nada. Mas quando nós descobrimos na experiência do Calvário o impulso para o sepulcro vazio, então nós vamos descobrir, nós vamos mergulhar no mistério da mística cristã, que é sempre a mística das novas possibilidades. Esta música que a gente cantou nos lembra a infância, não é verdade? É justamente o momento da vida em que a gente aprende a lidar com todos os limites. A infância é o preparo de uma vida adulta. E eu me recordo que todas as vezes que dentro da escola eu esbarrava nos limites de não saber, de não poder, todas as vezes que eu esbarrava nas minhas impossibilidades, a minha primeira tentação era ficar parado nelas. O não saber é um estado quase que de desespero, né? Você tem medo. O fato de não saber coloca dentro de nós uma experiência de medo, coloca-nos na perspectiva do medo. Mas o não saber é apenas uma passagem. Chegar ao conhecimento, chegar à luminosidade daquilo que a gente não conhecia, acender a luz. E é isso que nós queremos pedir a Deus nesse tempo de Páscoa, que Ele nos ajude a fazer a transposição, que a gente saiba fazer a passagem. Você deve saber disso, mas Páscoa quer dizer passagem. É sair de um lugar e ir para o outro. É fazer a experiência do deslocamento. Ali no caso da experiência do povo, sair do Egito e ir na direção da terra prometida. Esta é a grande experiência de Páscoa. É a grande libertação que Deus realiza na vida do povo. Sai de uma realidade desfavorável e chega a um lugar melhor. Já parou para pensar que todos os dias nós precisamos viver Páscoa? Porque o tempo todo nós estamos em deslocamentos. A vida, a dinâmica da vida é estarmos em constantes experiências de êxodo. É a gente fazer a passagem quando a gente descobre, pela própria experiência que vivemos, que nós precisamos superar, que nós precisamos estabelecer uma ponte para a gente chegar do outro lado. É muito triste a gente morrer, a gente chegar a um momento da nossa vida em que a gente descobriu que a gente não passou, que a gente não foi além. Isso é muito difícil, por exemplo, as pessoas que num determinado momento fazem análise da própria vida e descobrem que não soube viver os êxodos, que preferiu viver no Egito, na escravidão, que preferiu, por uma comodidade, né? Ficou preso no Egito. Não quis ir adiante, não quis ir buscar a terra prometida. Eu tenho medo, sabe, gente, que a gente morra sem ter descoberto quem a gente era. Tenho medo que a gente morra sem ter experimentado o que a gente verdadeiramente é. Por causa da própria experiência, muitas vezes de comodidade, nós estamos quietos num lugar, não queremos ser incomodados, não queremos ir adiante. Preferimos a experiência da escravidão. Porque você sabe que para o povo israelense foi difícil sair da escravidão, porque eles já estavam acostumados com ela. É por isso que a gente tem aquela expressão, chorar as cebolas do Egito, né? É porque o povo reclamou com Moisés, olha, nós lá, enquanto nós estávamos no deserto, enquanto nós estávamos lá no Egito,
nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos a escravidão que nos acomodou, que nos dava aquilo que a gente precisava. Mas Moisés era um homem de visão. E Moisés estava guiado pelo desejo de Deus, e ele sabia muito bem que a escravidão não era o destino final do povo. Não era possível se acostumar com cebolas e viver achando que essa é a melhor comida do mundo. É preciso fazer a passagem. E Deus age na capacidade de sonhar de Moisés. Moisés é um homem sonhador, é um profeta, é um homem que está cheio de poesia, é um homem que está imbuído pelo valor simbólico da vida. E Deus entra naquele coração. Aliás, eu tenho uma compreensão de que quanto mais simbólico a gente é, maior é a capacidade que Deus tem de agir em nós. Quanto mais a poesia vem impregnar a nossa vida. E quando eu falo de poesia, minha gente, eu digo toda essa dimensão bonita da vida. Quando isso toma conta de nós, parece que Deus tem mais chance na nossa história. Tanto é que a gente anda atrás dos simbólicos, a gente corre atrás dos simbólicos. Olha o Monsenhor Jonas Abib, o quanto que esse homem conseguiu ser simbólico ao longo da vida dele. Ele foi o condutor de muitos êxodos para muita gente. Pela capacidade que ele teve de ser profeta, de agir no mundo a partir da força de uma palavra profética, ele teve condições de guiar muitas pessoas pelos êxodos, fazer a passagem. As pessoas religiosas, a força da religião no mundo tem que ser justamente para nos ajudar a viver a transposição do lugar, passar a viver o deslocamento. Todos nós estamos em constantes deslocamentos. E eu não estou falando de deslocamento geográfico, não. É aqui dentro que os êxodos e as Páscoas precisam acontecer. Quando a gente descobre que a força de uma palavra nos desinstala e a gente sabe, pela consciência que a gente toma naquele momento, é tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de ser promovido. Lá no seu trabalho, é claro que você gosta de ser promovido. O que é ser promovido? Sair de um lugar e ir para um outro melhor. Receber a promoção é receber a oportunidade de avançar. Ninguém gosta de ficar parado. Ninguém gosta de ficar do mesmo jeito a vida inteira. A gente precisa avançar. A proposta da Páscoa é esta. Quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, outra coisa nós estamos celebrando senão a possibilidade de avançar como pessoa. A vida cristã é um processo que nos melhora. Então hoje, reconhecendo o lugar da minha escravidão, descobrindo as cebolas das quais eu me alimento, eu então descubro que eu posso ir para um lugar melhor, pela força do Deus que me move. Eu me reconheço merecedor de fazer essa travessia. E então eu me encorajo para essa travessia, porque ela não é fácil. Fazer essa experiência de deslocamento não é fácil. Você sabe, você sente na carne o quanto dói mudar. Sair de uma realidade cômoda e ir para uma outra. O processo, a transição é sempre doloroso para todos nós. É um processo doloroso. Mas nós não podemos nos fixar nessa dor. A gente não pode fixar os olhos no Calvário. A gente tem que enxergar o sepulcro que já está aberto. É quando a gente descobre que essa transposição será favorável à nossa humanidade. Vai nos ajudar a sermos boas pessoas, a sermos pessoas melhores. Talvez você esteja aí ouvindo e pensando, qual é a experiência de Páscoa que eu preciso viver? Não pode ser mais uma celebração que não tenha o poder de me tocar. Não, tem que ter. Eu tenho que me sentir mobilizado. Eu tenho que sentir que o meu coração ficou mobilizado, tocado para essa passagem. E aí você descobre qual é a passagem que hoje você precisa realizar. Qual é o lugar de onde você precisa sair e até onde você precisa chegar. Não espere passar muito tempo mais. Aproveite a oportunidade. Aproveite a mística deste tempo pascal. Coloque os seus pés na água e vá adiante.